Olá, eu sou a professora Thailise, nós já estamos no encontro 7 da nossa disciplina História do Pensamento Jurídico, no PL3 da FAD CJ UFPA. Nesta aula, nós veremos a origem da escola histórica do direito, retomaremos Savigny e a querela acerca da codificação alemã, a jurisprudência dos conceitos, sistema, a pandectística e o positivismo científico, o direito no século XX, ruptura com a ciência do direito do século XIX, as críticas do segundo Hering e a escola livre do direito de Kantorowicz e a filosofia do direito de Kant e de Hegel. Então, já falávamos na aula passada acerca da escola histórica do direito, que tem como figura mais famosa Friedrich Carl von Savigny. Então, a escola histórica do direito foi uma escola de pensamento jurídico precursora do positivismo normativista que viria a aparecer na jurisprudência dos conceitos e que surgiu nos territórios alemães no início do século XIX e exerceu forte influência em todos os países de tradição romano-germânica. A escola histórica do direito, fortemente influenciada pelo romantismo, partia do pressuposto de que as normas jurídicas seriam o resultado de uma evolução histórica e que a essência dela seria encontrada nos costumes e nas crenças dos grupos sociais. Empregando a terminologia usada pela escola jurídico-filosófica, o direito como um produto histórico e uma manifestação cultural nasceria do espírito do povo, o Volksgeist, em alemão. Nas palavras de Friedrich Carl von Savigny, o direito teria suas origens nas forças silenciosas e não no arbítrio do legislador. A escola histórica do direito surgiu como oposição ao justnaturalismo iluminista, que considerava o direito como um fenômeno independente do tempo e do espaço e cujas bases seriam encontradas na razão e na natureza das coisas. As origens da escola histórica do direito remontam ao jurista alemão Gustav Hugo. O auge desse pensamento jurídico-filosófico foi alcançado, porém, na expressão do pensamento do jurista Savigny, manifestado pela primeira vez em uma disputa doutrinal travada entre o professor Savigny e o professor de Direito Romano da Universidade de Heidelberg, Anton Friedrich Justus Thibaut, que ficou conhecida na Alemanha como disputa sobre codificação. Esse último, influenciado pelas ideias legislativas da Revolução Francesa e pelas codificações napoleônicas, publicou em 1814 um ensaio sobre o título sobre a necessidade de um direito civil geral para a Alemanha, onde defendia a elaboração e adoção de um código civil para toda a nação alemã. O grande mérito do trabalho do Thibaut foi ter reconhecido a importância política de uma codificação única para os territórios de língua alemã, e embora não tenha tido êxito nesse movimento histórico, a Alemanha acabaria por ter um Código Único de Direito Privado. O Savigny reagiu ao ensaio do Thibaut numa obra chamada Da Vocação da Nossa Época para a Legislação e a Jurisprudência, defendendo que o direito não seria um produto da razão, mas antes das crenças comuns de um povo, manifestação histórica, e partindo dessa perspectiva, negou o acerto da codificação do direito defendida por Thibaut e deu um novo impulso à ciência do justnaturalismo iluminista. Então, o Savigny, ele era crítico tanto de uma perspectiva exegética de codificação de tradição francesa, exacerbada na era napoleônica, por causa das codificações napoleônicas, a começar pelo Código Civil, que ficou conhecido como Código Napoleônico, e o Savigny também era crítico de uma perspectiva justnaturalista, justracionalista, que acreditava que o direito estava incerto na razão humana e que, portanto, ele era um dado ontológico que parava em todo o espaço, sem delimitação de tempo. Por quê? Para Savigny, o direito é um produto da história, do desenvolvimento histórico, cultural de um povo. E conforme a história se altera, as relações sociais, econômicas, culturais, os valores de um povo se alteram, ou seja, o espírito do povo, todo aquele substrato de legitimação, que é o conteúdo axiológico de um ethos de uma determinada população, uma ética de uma determinada sociedade, isso se revela na produção de normas jurídicas. E é por isso que Savigny era contra, tanto uma perspectiva justnaturalista, que acha que o direito é ontológico, transhistórico, porque ele para na razão, que é um ontos absoluto sem tempo e espaço, e os justnaturalistas também acreditavam que a positivação era uma forma de defesa de um direito natural que já está revelado pela razão.
ele era contra também a uma ideia de legislar numa tradição de civil law, né, de legislação positivada, civilista, né, de codificação de artigos de lei, como vinha vindo da França, porque ele achava que isso seria uma ideia fixista. Eu fixar normas jurídicas, principalmente civis, que são afetas aí a relações de parentesco, a filiação, a matrimônio, a herança. E essas relações civis, elas estão muito intrincadas nos valores morais e culturais de uma determinada sociedade. Por isso, Zavni era contra fixar num código e querer que ele tivesse vigência permanente. Ele achava que o direito revela o espírito do povo num dado momento histórico. Então, Zavni é precursor de uma ideia de que quando os valores mudam, o conteúdo axiológico muda no decorrer da história, o direito muda junto com ele. Então, o direito ele é um produto da história, ele é dado por um determinado tempo histórico e toda aquela conjuntura daquele momento histórico, mas ele muda de acordo com as mudanças dos valores de uma determinada população. Zavni inaugura um pensamento que é anti-juspositivista e também não é justnaturalista, justracionalista, mas dialoga com esse sentido moralista axiológico. Ele tem um mérito de tratar o direito como um dado histórico, como um produto da história, e não como algo que é eterno e imutável no tempo. Mas, por outro lado, a sua perspectiva teórica, ela vai frontalmente contra uma ideia de segurança jurídica na necessidade de legislação e positivação do direito, tanto para os justnaturalistas liberais contratualistas, quanto para os positivistas da escola da exegese, também liberais, e que vieram de uma revolução burguesa com fundamentos contratualistas, de que eu tenho que escrever a lei, eu tenho que escrever os direitos para proteger as pessoas, para dar segurança jurídica e as pessoas saberem exatamente qual é o direito, e o direito seria naturalmente um produto da vontade popular pelo espírito republicano e o ideal do sistema representativo pelo poder legislativo, a tripartição de poderes e a exclusividade de produção de lei pelo poder legislativo eleito pelo povo. Então, Zavni acaba tendo um efeito colateral, porque ele acaba promovendo um espaço para que se abra mão da segurança jurídica. Vejam, nós temos um sistema de direitos fundamentais constitucionalizados bastante rígidos. Nós temos, por exemplo, a proibição da pena de morte, nós temos o princípio da dignidade humana, nós temos a proibição da discriminação entre as pessoas. Agora, imaginem se nós dissermos que o espírito do povo brasileiro mudou desde as diretas já e a redemocratização e a Constituição de 1988 até o presente, até 2021, e que nesse momento os valores que vicejam na sociedade brasileira não são valores democráticos mais. Se nós dissermos que a maioria da população é agora a favor da pena de morte e da quebra das garantias penais e processuais penais. Vamos dizer que a maioria da população brasileira ela não é favorável à criminalização do racismo, mas, pelo contrário, é racista e quer manter relações racializadas e hierarquizantes. Vamos dizer que a maioria da população brasileira é LGBTQIA-fóbica e não quer a proibição da discriminação das pessoas em relação à sua identidade de gênero e orientação sexual. Vamos dizer que a maioria da população brasileira é misógina, é machista e não quer um aparato jurídico de proteção da mulher por causa das desigualdades geradas pelo patriarcado. Se a gente disser que o espírito do povo brasileiro mudou, ele não muda sempre para melhor, né? Ou para mais direitos, mais proteção, mais civilização. Ele pode ter, inclusive, uma volubilidade antidemocrática. E, nesse sentido, Zavni abre espaço para um debate que vai acontecer na Alemanha durante o nazismo, com o protagonismo do grande jurista do nazismo, que foi Carl Schmitt, de que o poder e os valores que legitimam o Estado e o direito se
sobrepõe ao direito positivado. É por isso que, lendo aprofundadamente Zavni, nós encontramos aí embriões de uma possibilidade de uma ruptura com a segurança jurídica que abre flancos para o nazifascismo, abria no século XX. O professor Alisson Mascaro não fala no livro dele, mas em aula ele comenta que Zavni só não foi nazista porque morreu antes da ascensão do nazismo na Alemanha. Então, embora pareça uma teoria bastante progressista, ela abre campos aí de bastante vulnerabilidade quando ela se coloca contra a segurança jurídica da positivação codificada das leis que era tão defendida pela escola da exegese, justamente para dar proteção e segurança jurídica. A ideia de que o juiz só pode aplicar a lei, não pode legislar, método silogístico, tudo isso era para amarrar ao princípio da legalidade em caráter absoluto, porque os iluministas e os liberais consideram isso uma conquista e uma proteção contra qualquer tipo de volta de um autoritarismo, por exemplo, né? Então, chamando a atenção ao conteúdo especulativo do justnaturalismo, que expressaria a soberba sem fundamento dos filósofos, os adeptos da escola histórica do direito tinham para si que o direito não existiria como um fenômeno imutável e universal, pois, como produto histórico, cada direito expressaria em sua essência uma individualidade própria, quer dizer, o espírito de cada povo, e estaria em constante mutação acompanhando as transformações sociais. Nessa construção teórica, nota-se a influência da teoria do evolucionismo social, ou seja, é uma adaptação do darwinismo a um darwinismo social que foi feito pela antropologia biológica do século XIX e é muito perigoso e dialogava diretamente com teorias racistas, como aconteceu na criminologia com a antropologia criminal de Cesare Lombroso. A origem do direito seria encontrada, num primeiro momento, no direito consuetudinário, e, no segundo momento, ela surgiria por força da jurisprudência, aqui compreendida como ciência da lei. O direito, então, seria o produto de forças sociais internas e nunca produto de um arbítrio de um legislador. Interpretar as leis exigiria a consideração da vinculação da lei ao papel orgânico do instituto jurídico, e o pensamento da escola histórica do direito tinha por mote, ao contrário daquele adotado pela corrente justnaturalista, racionalista ou iluminista, que pretendia reconhecer o direito, compreender o direito, né? Dentro da escola histórica do direito concorriam entre si os romanistas e os germanistas. Os romanistas, que tinham o Zavni, um de seus mais afamados representantes, defendiam que a recepção do direito romano, ou seja, daquilo que a gente chamou de codificação justiniana, corresponderia ao espírito do povo alemão. E os germanistas, por sua vez, que tinham o Otto von Guercke, seu representante mais famoso, criam que a recepção do direito alemão medieval corresponderia mais ao espírito do povo alemão. Então, o Zavni queria fazer o que foi feito nas ordenações do reino aqui no Brasil, que é tratar o direito romano como a principal fonte positivada do direito, junto com os costumes e o preenchimento de lacunas pelo que se considerasse os valores populares vigentes historicamente. E já o pessoal germanista, também da escola histórica, achava que a principal fonte de direito positivado deveria ser o direito medieval alemão, mas todos eles achavam que isso era um assoalho sobre o qual se projetariam os valores do sistema axiológico historicamente constituído pelo povo alemão naquele momento que era o século XIX, né? Depois, na sequência, vem a jurisprudência dos conceitos. A jurisprudência dos conceitos foi a primeira subcorrente do positivismo jurídico, segundo a qual a norma escrita deve refletir conceitos quando de sua interpretação. Os seus principais representantes foram o Hering, o Zavni e o Pushta, considerado por muitos como seu fundador. Na verdade, Pushta é considerado fundador, o Zavni continuador com suas propostas historicistas, mas é em Hering que a jurisprudência dos conceitos vai chegar ao seu patamar mais elevado, principalmente na maturidade da vida do Hering. Essa escola foi precursora da ideia de que o direito provém de fonte dogmática, imposição do homem sobre o homem, não consequência natural de outras ciências da fé ou da metafísica. Entre as principais características da jurisprudência dos conceitos estão o formalismo, com a busca de direito na lei escrita, a sistematização, a busca de justificação da norma específica com base mais geral, ou seja, segundo essa escola, o direito deveria prevalentemente ter a base no processo legislativo, embora devesse ser justificado por uma ideia mais abrangente relativa a um sentido social.
A obra mais famosa de Rudolf von Hering aqui no Brasil é A Luta pelo Direito. Esse é um trecho dessa obra em que ele diz: a vida do direito é uma luta dos povos, do poder estatal, das classes e dos indivíduos. De fato, o direito só tem significado como expressão de conflitos, representando os esforços da humanidade para se domesticar. Infelizmente, porém, o direito tem tentado combater a violência e a injustiça com meios que, no mundo racional, seriam tidos por estranhos e desgraçados. É que o direito nunca tentou verdadeiramente resolver os conflitos da sociedade, mas apenas aliviá-los, pois promulga regras segundo as quais esses conflitos devem ser travados até o fim. Então, a jurisprudência dos conceitos, fundada por Pusta, vai encontrar em Zavini a sua expressão mais reacionária, porque Zavini vai dizer que nós temos que copiar os romanos que faziam a sua jurisprudência a partir de uma técnica hermenêutica, que era a interpretação da legislação romana, dos editos, dos pretores, da toda a codificação justiniana, como nós vimos, nas novelas, instituta. E aí, esses conceitos que já estariam positivados na legislação romana seriam preenchidos por valores, por ideias, por conceitos da atualidade do povo alemão do século XIX. Então, você não precisa codificar, fazer um código civil na Alemanha, como foi feito na França. Zavini era contra isso. Ele achava que você podia aproveitar o direito positivo romano, totalmente anacronicamente, mas pegar esse direito positivado, escrito dos romanos, e aqueles conceitos que tivessem lá iam ser preenchidos, aquelas palavrinhas que tivessem lá, aqueles significantes que tivessem lá, iam ser preenchidos por conceitos, por significados construídos caso a caso na decisão jurisprudencial. Por isso, a jurisprudência dos conceitos é uma técnica de aplicabilidade do direito romano, segundo o Volksgeist alemão, na perspectiva de Zavini. E Hering, um outro lado totalmente oposto, ele é afiliado à jurisprudência dos conceitos, mas ele leva a jurisprudência dos conceitos para um campo progressista. E Hering foi discípulo de Zavini, mas Hering não era um sujeito conservador, pelo contrário, ele era um sujeito transformador e preocupado com as causas sociais, como a desigualdade socioeconômica, a pobreza. Então, o Hering acreditava que o direito é uma luta. Em que sentido? O direito para Hering é produto da luta, né? Da luta de classes, por exemplo, da luta entre opressores e oprimidos, das demandas e mobilizações dos movimentos sociais, como nós temos até hoje. Os movimentos sociais se mobilizam, luta como movimento hoje, né? Claro que Hering na Alemanha do século XIX não via isso, mas hoje nós sabemos que temos um movimento feminista, um movimento negro, por exemplo, que se movimentam, se mobilizam, lutam e reivindicam a positivação de um determinado direito, que a lei se altere, ou que algo seja reconhecido pela lei. Então, para o Hering, o direito é isso, ele é o produto de intensas disputas sociais, né? A sociedade é desigual, ela está em intensa disputa, e as lutas que saem vencedoras vão dar aos conteúdos positivados da norma jurídica. Então, quando a gente escreve um direito positivo, um direito posto, o que está lá são os valores e as conquistas dos vencedores de determinadas lutas sociais naquele tempo histórico. Só que não basta eu conseguir positivar, como, por exemplo, as mulheres conseguiram positivar o direito ao voto depois de muita luta sufragista. Então, olha só a ideia de Hering. O direito ao voto feminino, ele chegou na legislação, ele foi reconhecido como um direito no constitucionalismo contemporâneo graças a uma luta, porque o direito é produto da luta. Mas não basta escrever o direito. Depois que ele está escrito, a luta continua, porque eu tenho que continuar lutando para que aquele direito escrito na lei se efetive, se materialize na vida real das pessoas, que ele se aplique de fato, que ele tenha eficácia. Por isso, a luta pelo direito é permanente e constante. E mesmo quando eu tenho uma determinada conquista de um grupo positivada na lei, os outros grupos que não se sentem contemplados vão continuar lutando para alterar aquela positivação legislativa. Então, é por isso que o direito ele é um constante espaço de disputa,
porque ele na verdade, ele é uma etapa de continuidade do conflito, ele passa a ser um instrumento da luta, ele não apazigua os problemas. Eu não tenho um direito que acaba com as disputas, os problemas, as desigualdades, ele se torna apenas uma etapa e acaba sendo um instrumento de opressão de um grupo da sociedade por outro, ou ele acaba sendo uma etapa de vitória de uma luta dos oprimidos, por exemplo, mas é só uma etapa, porque eu tenho que continuar lutando para que aquilo se efetive, para que eu não perca aquele direito, que é a ideia, por exemplo, de nenhum direito a menos, ninguém solta a mão de ninguém, essas coisas que nós vemos hoje no nosso presente. Então, Hering achava que a partir do momento que uma lei está positivada, eu tenho que continuar lutando para que a aplicabilidade hermenêutica daquela lei ela vá na direção daquilo que eu desejo diante daqueles conflitos e disputas sociais. Por isso, uma lei escrita, ela não quer dizer nada, porque aquelas palavrinhas da lei, elas vão ser preenchidas por conceitos. E esses conceitos são dados na prática cotidiana e na disputa dos múltiplos grupos sociais, né? Então, o Hering vai no sentido de uma jurisprudência dos conceitos muito mais progressista, não tem comparação com as ideias de Savigny. Ele foi aluno de Savigny, mas se distanciou. Ali, naquele momento da Alemanha também, muito mais próximos de Savigny, estavam os pandectísticas, né? A pandectística é uma precursora de um positivismo científico mais sofisticado que nós vamos vir a aparecer no século XX com Hans Kelsen, né? Então, os pandectistas eram acadêmicos jurídicos universitários alemães do início do século XIX que estudaram e ensinaram direito romano como um método que chamaram de jurisprudência conceitual. Então, eles faziam essa jurisprudência dos conceitos do Savigny, né? Conforme codificado nas pandectas de Justiniano. A partir de meados do século XIX, os pandectistas foram atacados em argumentos, né, por Kirchmann e por Hering, que se distanciou dessa perspectiva, que defendia uma abordagem moderna do direito como um meio prático para chegar a um fim. Os pandectistas viam o direito como um sistema fechado e acabado, sem lacunas, de modo que a dogmática apenas explicita uma unidade imanente, perfeita e acabada do sistema jurídico, e essa é uma ideia que vai estar em Kelsen também, que o ordenamento jurídico é perfeito, que ele não tem lacunas, não tem antinomias, que ele é um sistema, ele é uma sistemática, ou seja, tem uma articulação de elementos finitos por uma sintaxe ordenada que dá infinitas possibilidades de aplicação, por isso eu nunca vou ter um caso no mundo real que não tenha uma solução jurídica. Mesmo que eu não tenha uma norma específica para aplicar sobre aquele caso, eu vou ter uma estratégia combinatória em que eu posso dar uma solução jurídica usando aqueles elementos finitos do ordenamento. Essa é a ideia de sistema, como as línguas, né? Eu tenho uma quantidade finita de fonemas, morfemas, né? Palavras, mas com essa quantidade finita, se eu articular esses elementos finitos, seguindo regras sintáticas estabelecidas no sistema de cada língua, eu tenho infinitas possibilidades de falar. Eu posso falar o que eu quiser. Então, essa é a ideia de sistema que eles aplicavam para o direito. E aí, nesse sentido, eles são muito próximos da jurisprudência dos conceitos dada pela escola histórica do Savigny e também, de alguma forma, eles se aproximam à escola da exegese nesse sentido tecnicista de aplicação da norma, achando que o direito positivo dá solução para tudo, que não tem lacunas no ordenamento. Então, eles seriam uma espécie de meio termo, de congruência entre ideias que vinham da jurisprudência dos conceitos com a escola da exegese a partir da aplicabilidade do direito romano e das pandectas de Justiniano, mais especificamente, a realidade dos conflitos da sociedade alemã, né? Então, a rigidez da estrutura conceitual da pandectística acabou cumprindo na Alemanha o papel de um verdadeiro código durante o século XIX. Ao invés de eles terem um código como teve na França, você tinha a pandectística que dava a solução para tudo e era aplicada como se fosse um direito positivado, como é uma codificação. Para o Windscheid, a codificação na Alemanha foi o primeiro passo para a interpretação objetiva das leis. Só para Windscheid, só quando veio a codificação é que eu tenho, sim, uma possibilidade de construção do verdadeiro positivismo científico do século XX, que vai vir aí num desenvolvimento dando saltos
teórico-dogmáticos, além disso que era produzido no século XIX, mas esses precursores do positivismo são bastante importantes, né? O Hering, né, como eu disse, no decorrer da sua vida, foi se tornando cada vez mais progressista e descolado do Zavini, do crítico dos pandectistas, descolando mesmo da escola histórica e dando à jurisprudência dos conceitos uma outra conotação. A sua obra magna, definitiva, é A Finalidade do Direito, e que ele demorou todo esse tempo aqui para escrever, e ele já estava idoso, vivendo em Gotinga, para onde ele se transferiu em 1872, e onde ele permaneceu até a sua morte em 1892. Essa obra consolidou o pensamento e consagra o Hering como das maiores expressões da ciência jurídica do século XIX, defendendo que o direito tem sempre uma finalidade e que toda lei vem de um motivo prático. Então, ele vai colocar a necessidade da hermenêutica teleológica da lei, que é muito interessante. Quando uma lei é feita, ela tem um fim, uma finalidade a cumprir. Na hora de aplicar a lei, eu tenho que buscar qual é a finalidade daquela lei para dar a hermenêutica teleológica adequada para que a lei consiga cumprir as suas finalidades. Porque para ele o direito não é uma teoria, mas uma força viva, é um trabalho incessante, não somente dos poderes públicos, mas ainda de uma nação inteira, né? E essas ideias de Hering vão ser retomadas, né, tantas vezes, por exemplo, no fim do século XX, por Peter Haberle, né, com a ideia da hermenêutica aberta da Constituição, vem com inspiração de Hering. Então, as ideias de Hering até hoje são atuais e podem ser usadas como uma fonte interessante de filosofia do direito e são progressistas. Por outro lado, eu tenho a Escola Livre do Direito, fundada por Hermann Kantorowicz, e que tem como principal obra a Luta pela Ciência do Direito, de 1906. E Kantorowicz foi inspirado em Hering. Ele já é um jurista do início do século XX, né? Mas ele prega a plena liberdade do juiz no movimento de decidir os litígios, podendo até confrontar o que reza a lei. O juiz não estaria lançando mão apenas do seu poder decisório, mas mais do que isso, na sua função de legislador, seu poder legiferante para encontrar aquilo que ele, juiz, percebe como justo. Então, Kantorowicz, na Escola do Direito Livre, libera o julgador para dar outras interpretações para uma lei de acordo com o caso concreto e até mesmo de decidir contra a legem, né? A gente diz, em termos positivistas, que o juiz ele tem que decidir somente nos limites do pedido e de acordo com a lei. Então, ele tem que decidir intra petita, intra legem. Mas, por essa escola, o juiz pode decidir contra a legem e extra petita, né? Então, ele pode decidir do jeito que ele considera justo e o juiz vai criando o direito a partir de uma técnica caso a caso de aplicabilidade no sentido do justo. É parecido com a ideia de produção do justo aristotélica, que eu tenho que olhar caso a caso, ver as desigualdades do caso concreto, para tentar perseguir uma justiça material, fundada numa ética, e não um direito positivo pré-estabelecido. Kantorowicz é totalmente antipositivista, mas, por outro lado, ele pode gerar um outro perigo, que é dar ao judiciário esse imenso poder de criar o direito caso a caso. Então, são debates teóricos muito interessantes que nós podemos ter fazendo um estudo aprofundado desses autores e pensando como seria a aplicabilidade disso na nossa realidade presente do século XXI, né? Depois, nós temos aqui o distanciamento do direito do século XX em relação ao século XIX, justamente porque no século XX se desenvolve mais uma perspectiva de ciência jurídica amadurecida com todos os pressupostos de cientificidade que o positivismo científico trouxe para ciências sociais e sociais aplicadas, como é o caso do direito. Mas todos esses movimentos acabam sendo chamados numa totalidade de positivismo jurídico, porque em alguma medida eles têm esse apego
apego excessivo com o direito legislado e positivado. É que a teoria do direito kelseniana leva o positivismo jurídico a um outro patamar de positivismo jurídico científico. E o positivismo jurídico acaba sendo a corrente filosófica hegemônica, né? A mais total, a que é mais aplicada, que tem mais adeptos, que é considerado, inclusive, o único discurso jurídico possível, a única filosofia, a única teoria do direito por muita gente. Por isso, o professor Dmitry Demolans diz que o positivismo jurídico é a mais célebre e debatida teoria do direito. O termo positivismo jurídico decorre da preocupação de estudar de maneira isolada o direito posto por uma autoridade, o ius positivum ou ius positum. Ser positivista em âmbito jurídico significa, até hoje, escolher como exclusivo objeto de estudo o direito posto por uma autoridade. O positivismo jurídico se relaciona casualmente com o processo histórico de derrota do direito natural e a substituição das normas de ordem religiosa e costumeira pelas leis estatais nas sociedades europeias da Idade Moderna. Trata-se do fenômeno que foi rotulado como surgimento da positividade do direito. Porém, há muitas vertentes e abordagens dos positivistas. A ciência jurídica do século XX realizou uma ruptura com as bases científicas sobre as quais se assentava o pensamento jurídico do século XIX. Entre as várias teorias sobre a validade e a interpretação do direito que podem ser consideradas positivistas no sentido amplo, o positivismo jurídico do século XX difere daquele do século XIX com base na contraposição ao moralismo jurídico. Enquanto o moralismo jurídico adota a tese unionista, ou seja, acha que o direito e moral são a mesma coisa, se misturam, o positivismo no sentido estrito considera que há plena separação entre direito e moral, adotando uma visão separatista. O positivismo jurídico do século XX considera, primeiro, que o estudo e a compreensão do direito não incluem a sua avaliação moral, e segundo, que o reconhecimento da validade de um sistema jurídico ou de uma norma não depende de sua conformidade com critérios sobre o justo e o correto. Não interessa o valor, e sim a validade do direito. Não interessa a substância, interessa a forma. Então, um grande diferencial, um grande salto que o positivismo jurídico científico do século XX vai fazer em relação a todos esses positivismos do século XIX é que não há uma mistura do direito com a moral no século XX. Pelo contrário, a total separação. Norma é norma, norma jurídica, moral é moral, norma ética é norma ética. São coisas que não se confundem, né? E essa separação é importante porque o que vai tornar a norma jurídica válida no século XX não é o seu conteúdo, mas sim a sua forma, como nós vamos estudar em Kelsen na nossa próxima aula. Mas vamos falar um pouco mais dessas bases filosóficas do direito no século XIX para que nós possamos chegar em Kelsen na nossa próxima aula. Vamos falar um pouco da filosofia do direito de Kant. O Kant nasceu em Königsberg em 1724 e era de família pobre, tendo estudado com cristãos pietistas. Muito embora sua formação tenha sido racionalista, o Kant está, com toda a sua trajetória intelectual, de algum modo ligado aos temas fundamentais de certa consideração moral cristã. O pensamento kantiano apresenta três fases bem distintas. Na primeira, durante a sua juventude e sua primeira maturidade, Kant se volta aos temas clássicos das ciências da natureza, física, astronomia, entre outros. Ele foi professor, inclusive, nessas cátedras. Em sua segunda fase, Kant passa a tratar os temas puramente filosóficos, embora a característica fundamental de suas obras nesse período de segunda fase seja a exposição das reflexões filosóficas tradicionais do pensamento moderno. Em sua terceira fase, nas décadas finais de sua vida, ele elabora definitivamente os pressupostos de sua metodologia filosófica, tratando do criticismo filosófico de maneira ampla. Nessa fase, ele rompe com a tradição da metafísica racionalista europeia, inaugurando não uma especulação sobre ideias genéricas, mas sim as possibilidades do próprio conhecimento e do juízo. Nessa última fase do seu pensamento, encontram suas três grandes críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, a crítica da
faculdade de julgar. A fundamentação da metafísica dos costumes está nessa fase. Diversos textos que abordam temas específicos, como a paz perpétua, são obras dessa etapa final de sua vida, que poderiam contar como um momento derradeiro após 3 grandes críticas e com relevo interessante para o direito. Né? Na própria metafísica dos costumes, o Kant trata especificamente do tema do direito na primeira parte da obra, chamada de Doutrina do Direito. O Kant foi um filósofo prussiano, ali a Prússia era uma região, né, dos povoados de língua alemã, germanófonos, que acabaram sendo unificados na nação alemã. Amplamente considerado como o principal filósofo da era moderna, ele operou na epistemologia uma síntese entre o racionalismo continental, usando autores como René Descartes, Spinoza, Leibniz, né, onde impera uma forma de raciocínio dedutivo, e a tradição empírica inglesa, com Hume, Locke, Berkeley, que valoriza a indução, nessa transição da segunda para a terceira fase do seu pensamento. Ele era pobre, nasceu numa família modesta de artesãos, né, e ele estudou primeiro filosofia, física e matemática, né, e começou a lecionar em ciências naturais. Ele foi professor, né, catedrático da Universidade de Königsberg, né, da qual nunca saiu, e se dedicou aos estudos filosóficos, realizando trabalhos sobre ciências naturais e exatas, e depois, né, foi considerado o maior filósofo, né, na elaboração do denominado idealismo transcendental, segundo o qual todos nós trazemos formas e conceitos a priori, aqueles que não advêm da experiência, para a experiência concreta no mundo, os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar. A filosofia da natureza e da natureza humana de Kant é historicamente uma das mais determinantes fontes do positivismo do século XX, porque o Kant trabalha essa ideia de ser, né, oposição do ser ao dever ser, ele trabalha com essas deontologias, e o Kant opera a partir de uma razão muito mais complexa, porque nós teríamos uma capacidade cognitiva a priori, que é essa dotação de capacidade de raciocínio e de compreensão, que é inata aos seres humanos, mas claro, eram seres humanos como ele, do sexo masculino e brancos e tudo mais, mas que essa razão, né, essa razão a priorística, ela precisa ser confrontada com a experiência concreta e com a experimentação, com o empirismo. Então, não basta simplesmente ficar no campo teorético das deduções filosóficas especulativas, é preciso contrapor esse método que vinha desse racionalismo de Descartes, por exemplo, Spinoza, Leibniz, com as propostas empiristas, indutivas, utilitaristas de outros autores como Locke e Hume. Então, o Kant faz uma conciliação, levando a essa filosofia do esclarecimento, do iluminismo, em alemão, Aufklärung, ao seu patamar mais sofisticado de todos, quando nós falamos em filosofia da razão, da racionalidade, o racionalismo, né? Então, é essa razão complexa desenvolvida pelas críticas kantianas. E é essa razão que vai ser o substrato aí de todo um pensamento racionalista mais sofisticado e também de um positivismo científico do século XX, porque é todo ele neocantiano. O fundamento filosófico do positivismo científico ainda é Immanuel Kant, mas de uma maneira revisitada, por isso que nós falamos que Kelsen, por exemplo, é um autor neocantiano. Para Kant, os princípios que regem racionalmente o direito são hauridos da mesma fonte lógica daqueles que regem a moral. Os imperativos categóricos são da base moral. O seu lastro está na universalidade das normas. Também o direito é pensado a partir de uma universalidade. Tal como a moral, não é um horizonte adaptável conforme as conveniências. Não é um justo direito parcial, particular, que dá privilégios. Somente as normas universais podem ser pensadas como justas. Com base nessa forma comum, Kant propõe um direito da razão, que se pode considerar legítimo, servindo de contraste ao direito posto quando este afrontar os ditames da própria racionalidade. Trata-se ainda do direito natural ao modo moderno,
moderno, agora elevado às últimas consequências. Também para Kant, o direito natural não é o da natureza. Como os demais burgueses modernos, para ele, o direito natural é o da razão, extraído como possibilidade do pensamento do sujeito racional. Não é necessário que se meça na realidade esse direito. Basta a sua forma pensada, a priorística, para que se afirme. Mas o que identifica o direito justo e racional para Kant? Não o bem comum, nem a felicidade daqueles aos quais se destina, mas a pura razão de justiça que se possa pensar. O direito justo não é aquele que visa ao bem comum, não é aquele que se orienta para corrigir as desigualdades sociais, e tampouco para amparar os mais frágeis na sua relação com os mais fortes. Apenas a forma da relação entre livres e iguais é o que importa. Assim sendo, um decisivo trecho da metafísica dos costumes, o Kant conceituará o direito como uma esfera exterior do dever e não interior, como no caso da moralidade, e dirá que o direito não se mede pelos proveitos, pela utilidade, não pode ser utilitarista, necessidades e explorações concretas da relação, e sim apenas pela forma que seja presumida livre e igual da própria relação. Então, o Kant estabelece essa separação entre o ser e o dever ser, ele retira das normas jurídicas uma perspectiva teleológica, né? Não é nada teleológico, nada utilitarista, há uma perspectiva absoluta de em si e para si. Né? Por exemplo, para Kant, a finalidade das penas era apenar, a finalidade da pena é a própria pena, por isso que ele vai fazer uma teoria da pena que a gente chama de teoria retributiva absoluta. A finalidade da pena é exclusivamente retributiva e a finalidade da pena não tem outra finalidade, prevenir, ressocializar. A finalidade da pena é só sancionar mesmo a pessoa, até porque eu não poderia pegar um ser humano e usar ela de exemplo, né? Nem para si mesmo, porque isso seria tratar a vida humana de maneira utilitarista e isso seria um desrespeito ao sujeito dotado de razão. Então, o sujeito é universal, todo mundo é dotado da mesma razão universal, desde que seja o homem branco burguês, e todos os sujeitos são a replicação do mesmo sujeito universal, e esse sujeito racional universal kantiano vai ser a base da construção de um sujeito de direito, inclusive no juspositivismo de todo o século XX, e a justificação do direito é o próprio direito, é tautológica, né? Não tem uma coisa exterior, embora em Kant direito e a moral ainda se misturem completamente, o que Kelsen vai separar com as suas teorias na teoria pura do direito no século XX. Por isso é neocantiano, mas Kant é um fundamento filosófico primordial para todo esse movimento juspositivista também. Já o Hegel, né, tem na obra Fenomenologia do Espírito o marco da filosofia mundial, claro, da filosofia alemã. Ele pode ser incluído também naquilo que se chamou de idealismo alemão, que é uma espécie de movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores de cultura alemã no final do século XVIII e início do século XIX. Tanto Hegel quanto Kant são considerados autores do idealismo alemão, né? Pouca gente sabe os primeiros nomes do Hegel, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Né? Essas discussões teriam por base a publicação da Crítica da Razão Pura, do Immanuel Kant. O Hegel, ainda no seminário de Tübingen, escreveu juntamente com dois renomados colegas, né, o Schelling e o Hölderlin, os dois chamados Friedrich também, o que chamaram de o mais antigo programa do sistema do idealismo alemão. Posteriormente, desenvolveu um sistema filosófico que denominou idealismo absoluto, uma filosofia capaz de compreender discursivamente o absoluto, de atingir um saber absoluto, saber cuja possibilidade fora, de modo geral, negada pela crítica de Kant à metafísica dogmática. O Kant não achava que pela metafísica dogmática, pela razão pura, poderia se chegar ao saber absoluto. Né? Além da fenomenologia do espírito em vida, o Hegel publicou a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a Ciência da Lógica, os Princípios da Filosofia do Direito, que para a gente são a sua principal obra. Tem algumas traduções que chamam de elementos de filosofia do direito. Eu recomendo veementemente essa leitura da obra de Hegel na nossa área jurídica.
A filosofia hegeliana é um produto alemão e, como tal, ela está relacionada a toda uma tradição idealista que estava presente na Alemanha naquele período do século XIX. O Hegel, pode-se dizer, é um continuador, mas, ao mesmo tempo, um primeiro diluidor dessa tradição. Diluidor porque ele não constrói sua teoria sob a forma de uma dicotomia, como há em Kant, entre o mundo da racionalidade e o mundo da realidade. Olha o dever ser e o ser, né? Na verdade, para Hegel, há uma interligação necessária entre o plano da ideia e o plano da realidade. Isso se expressa numa de suas mais célebres frases, que está no prefácio dos princípios da filosofia do direito. O que é racional é real e o que é real é racional. As disputas em torno do significado dessa identificação só não foram maiores que o espanto da filosofia de seu tempo, acostumada à tradição dicotômica que confortavelmente dava uma casa à filosofia sem obrigá-la a conviver com outra, a realidade. Essa identificação abre um novo mundo de perspectivas à filosofia, superando definitivamente o passado das dicotomias entre o plano da razão e da realidade. Hegel faz assim uma total e necessária identificação do real com o racional. Portanto, não descarta o empirismo, tampouco inscreve a sua teoria no mundo fora da apreensão da realidade. Para Hegel, não se trata de duplicar o mundo. O direito é o que se apresenta e o que se apresenta dever ser ao mesmo tempo. Aí, então, não tem o mundo do ser e do dever ser. O direito dá nas duas coisas, porque a realidade e a racionalidade são a mesma coisa para Hegel. A identificação entre razão e realidade em Hegel implica um afastamento da metafísica como instância do pensar distinta da própria realidade. Enquanto o reino da justiça de Kant é ideal, o direito natural racional em Hegel é presente, vivo, histórico. O Hegel, nesse sentido, ele é muito materialista, né? Ele não é idealista, porque ele acha que se compreende a realidade a partir da observação das relações concretas e materiais, e essa compreensão é a própria expressão da racionalidade que se confunde com a realidade. A forma como a razão concebe a materialidade e a materialidade em si se confundem, né? Por isso, um idealismo absoluto de Hegel. Ocorre que a identificação entre o real e o racional, nesse pensamento de Hegel, conduz ao mesmo tempo em que, ao fim da metafísica, também há uma nova imantação do mundo. Se o que é deve ser, então há uma lógica intrínseca no mundo e na existência, e tal lógica se deve a uma cadência universal da razão, que no limite se liga a Deus. Para Hegel, a realidade fica limitada a partir de uma espécie de caminho necessário da razão. As críticas filosóficas a essa forma de ver o mundo de Hegel são várias. No geral, elas destacam tanto o avanço quanto o retrocesso da identificação entre razão e realidade procedida por Hegel. Se a razão é a realidade, não se duplica o mundo e, portanto, pensa-se a própria razão a partir de referenciais concretos e históricos. Trata-se de uma visão progressista. Mas, por outro lado, se o que é também é o que deve ser, então o mundo está legitimado, mesmo nas suas ignomínias e nas suas injustiças. Trata-se de um edulcoramento do mundo, implicando, pois, na face conservadora do pensamento hegeliano. A mudança das coisas, da história, a transformação, constituem grande parte do fundamento filosófico do pensamento hegeliano. O modo dessa alteração, no sentido da própria história, tudo isso constitui a dialética hegeliana. A grande inovação do pensamento hegeliano, no que tange à dialética, reside justamente no fato de que o conflito entre tese e antítese, entre os opostos, é um conflito real. É real, é de se lembrar tanto no plano da sua efetividade ou na sua racionalidade, pois o real e o racional se confundem. Portanto, há o conflito na própria realidade. A síntese é a superação desse conflito. Então, o Hegel, na verdade, ele trabalha uma dialética entre a concepção racional, né, o idealismo, né, esse arcabouço metafísico das ideias e da materialidade concreta. Então, a dialética hegeliana não contrapõe uma tese discursiva filosófica a uma antítese discursiva filosófica, combina as duas para chegar a uma terceira coisa, que é a solução conciliatória entre ambas, que é uma síntese, ainda no plano do pensamento, da linguagem, da filosofia,
filosofia abstrata. Para Hegel, a dialética é uma oposição entre o que se propõe na razão, no mundo de desenvolvimento do pensamento, que é o mundo do dever ser, e o seu confronto com a realidade material, a realidade concreta. E a dialética é sempre entre as ideias e a realidade, não entre ideia e ideia, tese e antítese. É entre ideias e realidade concreta. E aí, nesse entrechoque, é que nasce uma síntese da superação histórica daquele dado momento histórico anterior. Para Hegel, existe um desenvolvimento dialético na história. Eu tenho um conjunto de ideias e de práticas materiais num dado momento histórico. E foi ele que dividiu a história em antiguidade, Idade Média, modernidade, contemporaneidade. Em cada um desses períodos históricos, eu tenho um conjunto de ideologias, de valores, de crenças, né, de filosofia, e tenho realidades também, práticas materiais, relações concretas entre as pessoas, que são relações de exploração e opressão sempre, diria Hegel, né? Então, ele considera as desigualdades, a materialidade, as perversidades do mundo. Mas essas relações materiais, elas só são assim porque as ideias legitimam essas relações. Então, a realidade é um reflexo das ideias e as ideias são um reflexo da realidade. Elas são um todo único, né? Acontece que, para Hegel, o que muda primeiro para fazer essa mobilização da história ao longo do tempo são as ideias e não a realidade. Então, para Hegel, quando as ideias começam a se sofisticar e se desenvolver, as pessoas começam a pensar, isso aí está errado, escravismo, né? Não dá mais para pensar as coisas assim, vamos pensar em outras formas de produção, vamos avançar nessa percepção filosófica, vamos aderir ao cristianismo, essas ideias de um Deus bom e libertador que chegaram ali em Roma. Então, para Hegel, foram as ideias que foram mudando das pessoas na antiguidade, e quando o pensamento mudou, ele puxou a mudança das relações materiais. Aí o mundo deixou de ser escravista, né, escravagista, para ser feudal, né, medieval, para ser totalmente teocêntrico. A igreja ganhou poder, a monarquia se institucionalizou, as cidades e estados deixaram de existir, né, houve um desmonte da estrutura urbana em direção a uma ruralização feudal da sociedade. Então, ele acha que muda as ideias, muda a materialidade. Da mesma forma do feudalismo medieval para a modernidade mercantilista. Então, você tem o Renascimento, ideias pululando, crise da Igreja Católica, dos discursos teológicos, do teocentrismo, e essa mudança de ideias fez com que as estruturas da sociedade se modificassem. Então, o feudalismo se enfraquece, os mercados começam a ressurgir, as cidades, o mercantilismo começa a acumular capital. E aí você tem aquele período do Renascimento e todo o avanço da modernidade nos séculos XIX e XVIII, né? E as ideias vão ali se modificando, as pessoas ficam descontentes com o absolutismo monárquico e tal, a burguesia vai criando uma nova filosofia, rompendo cada vez mais com a teologia, preparando um modelo novo de Estado, de direito, de organização social, econômica, política, e essa mudança de ideias é que vai propiciar as revoluções burguesas, a instalação do capitalismo, o Estado de Direito. Então, vejam que Hegel está falando para a gente. A realidade e as ideias, elas são a mesma coisa, uma é reflexo da outra. E elas ficam assim, né? Ali numa tensão dialética. Quando essa tensão dialética ela entra no seu ápice, aí eu tenho uma síntese, e essa síntese se transforma num outro momento histórico. E assim que a história foi se alterando ao longo do tempo. Mas o que puxa o desenvolvimento da história é a razão. Então, o motor da história são as ideias, é a razão absoluta de Hegel. Por isso, Hegel é um idealista nesse sentido, né? Mas ele não desconsidera a materialidade na sua dialética. E nesse sentido, Hegel pode ser considerado um autor progressista. É por isso que ali na Alemanha,
Após as publicações das obras de Hegel e da sua morte, com outras publicações póstumas, Hegel se torna um autor muito estudado na Alemanha, praticamente hegemônico. Você tinha pessoas que ou eram kantianas ou eram hegelianas na Alemanha no século XIX, nesses povoados alemães, como a Prússia, a Renânia e tal. E ali você tem o que Marx e Engels chamam na ideologia alemã de hegelianos de direita e de esquerda, porque o pensamento de Hegel, ele propicia tanto uma interpretação conservadora, de direita, então, por assim dizer, porque seria essa interpretação que o professor Alisson diz para a gente, olha, se a realidade é o reflexo das ideias, eu tenho uma justificativa filosófica posta, as coisas são como são, porque esse é o estado de evolução racional da humanidade nesse momento. E temos que nos conformar. É uma espécie de justificação, né, de todas as injustiças e os horrores do mundo, porque o que é a mesma coisa do que deve ser. Então, você não sonha com o outro dever ser, diferente daquilo que já é, do que já está posto. Pode ser conservador o pensamento hegeliano se tomado nesse sentido, mas se tomado no sentido de transformação, de que mudando as ideias eu posso mudar o mundo, o pensamento hegeliano pode ser, inclusive, tomado no sentido transformador, até revolucionário, né? Daí a ideia, né, da rosa vermelha como um símbolo da transformação que vem da filosofia hegeliana. Hegel que dizia, né, que o espírito transformador é a rosa na cruz do pensamento presente, né? A pessoa que é uma revolucionária, ela já está com as ideias lá na frente, mas o seu tempo histórico ainda não chegou lá. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai começar a propor ideias, teorias, vai criticar, vai se inconformar com tudo, vai dizer, olha, isso tudo está errado, precisamos mudar isso assim, e ela vai promovendo essas ideias, e aí quando essas ideias elas entram num contraste muito chocante com a realidade, aos processos de ruptura, de revolução, de transformação na história, e aí o tempo histórico vai acompanhar aquilo que aquela pessoa, naquele tempo que ela viveu, já sabia, mas ela é uma pessoa à frente do seu tempo, por isso que é uma rosa na cruz do sofrimento presente, porque quem está à frente do seu tempo em termos de ideias sofre muito, né? Mas esse ao mesmo tempo é uma cruz e é uma rosa, né? É a rosa da luta e da esperança que vai poder levar o mundo a uma evolução, a um patamar mais avançado. E assim, o pensamento hegeliano pode ser tomado por uma perspectiva de esquerda, por uma perspectiva transformadora, como foi tomado por Marx e Engels, mas Marx e Engels inverteram a dialética hegeliana, colocando a materialidade como mobilizador da história e não a razão, né? Em sua importante obra jurídica juvenil sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural, o Hegel se afasta do justnaturalismo e, ao mesmo tempo, rejeita um tratamento do direito como uma ciência positiva, limitada às normas. É preciso, para Hegel, entender a razão de ser dessa própria ciência positiva do direito no todo social. O livro Princípios da Filosofia do Direito é o momento culminante das reflexões hegelianas a respeito das questões político-jurídicas. O tema do direito já perpassa o pensamento de Hegel desde jovem, como se pode ver, por exemplo, no seu texto sobre as maneiras científicas de tratar o direito natural. Mas é em 1820, com a sua obra Filosofia do Direito, que procederá à plena estruturação das suas ideias jurídicas. Hegel sistematiza o seu pensamento jurídico na obra Princípios de Filosofia do Direito, dividindo em 3 partes fundamentais: o direito abstrato, moralidade e eticidade. Traduzindo-as de outro modo, trata-se do direito da individualidade, que é a primeira parte, do direito como moralidade subjetiva, a segunda parte, e o direito como moralidade objetiva, a terceira parte. No que tange ao ponto específico da eticidade, Hegel percebe nela um transcurso de vários graus. Seus níveis primeiros se encontram na família, depois passando pela sociedade civil e por fim, o ápice é o Estado, segundo Hegel. Essas são as referências que eu usei nessa aula, mas eu recomendo veementemente a leitura do livro do professor Mascaro e também das obras na fonte de Kant e Hegel, porque é muito importante o estudo desses filósofos para a compreensão das bases fundamentais que formam o pensamento jurídico da contemporaneidade, especialmente o idealismo alemão, que é uma epistemologia, né,
tanto em Kant quanto em Hegel, com todas as suas diferenças e complexidades, é um campo epistemológico fundamental para nós compreendermos a filosofia contemporânea. Eu diria que são as duas maiores cabeças da filosofia contemporânea, Immanuel Kant e Georg Hegel, e por isso extremamente relevantes para o direito, inclusive porque se ocuparam de reflexões sobre o objeto jurídico. É isso, ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.